do Evangelho de Lucas. E em Lucas ele vai representar 1% da narrativa do seu Evangelho, compartilhado entre Marcos e Lucas. E temos 18% do Evangelho de Marcos que é compartilhado somente com Mateus. Então o que em Marcos vai ser 18% do seu Evangelho é encontrado somente dentro de Mateus e equivale a 10% da sua narrativa. Tá ok? Outro aspecto. Existe uma parte dentro de Marcos, dentro de Lucas e Mateus, que não é encontrada em Marcos. Que foi observado pela essa testemunha ocular, que foi preservado por essa testemunha, por esse evangelista que está ligado a uma testemunha ocular e que é compartilhado entre eles. Narrativa deles, a contribuição deles, tá ok? Nessa elucidação dos fatos, nessa preservação da tradição, mas que não foi relatado por Marcos no seu evangelho. Temos aí que este conteúdo que é compartilhado somente entre Lucas e Mateus é 23% do conteúdo de Lucas e é 25% do conteúdo de Mateus. Tá ok? E aí temos uma parte de Lucas que é exclusiva a si, que equivale a 31% do seu evangelho. Então existe um conteúdo em Lucas que equivale a 35% do conteúdo do seu evangelho que é exclusivo a si. Não é encontrado nem em Mateus nem em Marcos. E existe em Mateus 20% deste conteúdo exclusivo também, que não será encontrado nem em Marcos nem em Lucas. É exclusivo no evangelho de Mateus e equivale a 20% do seu evangelho. Com este quadro aqui temos o relacionamento entre os sinóticos. Como eles se relacionam entre si com relação ao seu conteúdo. E aí temos algumas teses. A hipótese de um evangelho primitivo é uma. Nessa hipótese do evangelho primitivo, os defensores dessa hipótese alegam que os 13 sinóticos nasceram de uma fonte comum, de origem aramaica, chamada Evangelho dos Nazarenos. Lessing defendeu esta opinião em 1776. Erudito alemão, foi um dos maiores defensores dessa hipótese. Ele partiu do ponto de que no início da transmissão do Evangelho existia um antigo Evangelho aramaico, o Evangelho dos Nazarenos. Ele obteve notícia de que Jerônimo havia achado este Evangelho na seita dos Nazarenos, no quarto século depois de Cristo. Fragmentos desse Evangelho foram publicados e existem até hoje. Agora, qual é o problema desse ponto de vista? Esse proto-evangelho, esse primeiro evangelho, esse evangelho arcaico, né, esse evangelho antigo, que teria fornecido subsídio para os demais evangelistas, se ele fosse uma hipótese plausível, se ele fosse uma hipótese aceitável, teríamos então um evangelho primeiro, tá ok? Um evangelho primordial, que não necessariamente teria seu texto preservado até hoje, mas que teria sido o influenciador das demais narrativas. Então as demais narrativas, Marcos, Lucas e Mateus, que são os evangelhos que chegaram até nós hoje, estariam subordinados à narrativa do evangelho primeiro, do evangelho, proto-evangelho, o evangelho dos Nazarenos. Com isso, teríamos uma forma de narrativa que iria estar isenta desta disparidade. Veja a disparidade que há aí na construção dos evangelhos. Aquilo que há de comum entre os sinóticos e aquilo que há de exclusivo a cada um deles. Vemos que Marcos tem uma pequena parte exclusiva, mas Lucas e Mateus têm uma parte maior. Lucas tem 35% do seu evangelho que é exclusivo, que não é encontrado nos outros evangelhos. Com isso, com essas partes exclusivas, temos que esta hipótese de um evangelho como fonte para os três, não é uma hipótese sustentável. Os demais evangelistas, se tivessem recorrido a esta fonte original do Evangelho dos Nazarenos, estas partes exclusivas teriam sido diminuídas. Por quê? Existe uma base comum para os três, e os três vão trabalhar em cima da mesma base. Então, os três teriam uma fonte em comum e iriam estar submetidos, estar subordinados a esta fonte original. Isso iria enxugar as suas disparidades. Isso ia fazer com que as suas partes exclusivas desaparecessem, porque isso estaria o evangelho, no caso a hipótese do evangelho nazareno, iria alimentar as três fontes. Então, com isso não haveria grande possibilidade para a implementação
das partes exclusivas dentro de cada evangelho. O evangelista não teria por que ter uma parte exclusiva no seu evangelho, uma parte exclusiva no seu evangelho que não aparece nos outros, uma vez que ele faz uso da mesma fonte que o seu colega. Lucas faz o uso da mesma fonte que Mateus, então não tem por que Lucas ter uma parte de 35% do seu evangelho exclusiva para si, exclusiva no seu evangelho. Haveria uma homogeneidade muito maior, estariam muito mais homogêneos entre si, se estivessem usando uma só fonte, tá ok? A outra hipótese, a hipótese das diegeses, ou fragmentos. Os defensores desta hipótese dizem que os evangelhos nasceram de uma pré-história escrita. Uma pré-história escrita. Asseveram que os sinóticos são constituídos de muitos pequenos pedaços de relatos da vida de Jesus, feitos pelos apóstolos e por outros que ouviram a Jesus. Teriam agido como alunos dos rabinos judaicos que anotavam os ensinos e atos de seus mestres. Dessa forma, cada um dos evangelistas teria mais tarde combinado à sua maneira esses diversos elementos. Esta outra hipótese aqui, ela é o inverso da outra. Uma fala acerca de uma fonte original, que vai alimentar os 3 evangelhos. Esta outra fala de diversas fontes, que vão ser usadas distintamente pelos evangelhos. Então temos, alguns recolheram relatos acerca dos milagres, outros recolheram milagres acerca da morte e ressurreição, outros relatos históricos, e assim vai, relatos sobre as parábolas. E assim teríamos diversas fontes alimentando distintamente cada evangelista. Se isso fosse verdade, essa hipótese fosse plausível, haveria uma questão problemática em relação ao conteúdo comum, ao conteúdo compartilhado. Por quê? As fontes são distintas. Eles estariam sendo alimentados por fontes completamente distintas entre si. Então, discípulos que foram recolhendo fragmentos de textos e alimentaram a escritura de Lucas, alimentaram a escritura de Mateus, alimentaram a escritura de Marcos distintamente, diferentemente, independentemente entre si. Com isso, eliminaria esta parte comum aqui. Eliminaria essa parte comum. Cada evangelista ia seguir uma linha, ia seguir uma forma de narrativa, ia dar ênfase a diversos aspectos diferentes e dificilmente teriam este grande conteúdo compartilhado. Principalmente essa questão de Marcos. 76% do evangelho de Marcos é encontrado nos demais evangelistas. É compartilhado com eles. 41% de Lucas, ainda assim maior parte do seu evangelho, e 45% de Mateus, maior parte do seu evangelho também está compartilhado. Com esta hipótese de diversas fontes, de diferentes fontes distintas entre si, alimentando cada um dos evangelistas, seria possivelmente seria impossível esta parte compartilhada e seria praticamente impossível que eles fossem sinóticos. Teriam todas características como João, evangelhos completamente distintos, tá ok? Então por isso que essa hipótese não tem sido a mais aceita. Hipótese da tradição, o evangelho oral. Essa hipótese foi sugerida em 1796-97 por Johann Gottfried Herder. Ele aproveitou a sugestão de Lessing, que defendia a hipótese de um evangelho primitivo, para sugerir um primitivo evangelho oral. Assim como Lessing formulou uma hipótese literária a partir da ideia de um evangelho primitivo, Herder, aderindo à sua proposta, avançou a hipótese de que se trataria de um evangelho oral, não escrito, primitivo, que teria surgido de fragmentos isolados. Se Lessing pressupunha um proto-evangelho aramaico, Herder partia de um proto-evangelho oral. Essa observação é importante até hoje, pois acreditam que muito cedo um evangelho oral uniforme se desenvolveu espontaneamente entre os apóstolos em Jerusalém, para a finalidade de pregação. Esse tipo primitivo de tradição de evangelho oral era transmitido em aramaico, mas recebeu também, por esta mesma época, 2 diferentes formas gregas, das quais dependiam os sinóticos. Com esta hipótese está ainda relacionada a teoria de J.W. Doeve, segundo a qual, por detrás de nossos evangelhos, estaria a narrativa única, que foi tomando forma em conexão com a exegese dos textos do Antigo Testamento. Essa hipótese
apresenta pelo menos uma concepção correta. Sem dúvida alguma, um período de tradição oral deve ter precedido a redação dos evangelhos, como vimos naquela parte cronológica. Até pelo menos 60 da era cristã, né, a tradição oral era bastante forte, entre 29 e 60. Em 51, na verdade, já houve a elaboração do primeiro escrito, com a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, de 50 para frente é o principal período de elaboração dos textos. Até 50 ou 60 para os evangelhos, né, até 50 para as cartas, houve um período de tradição oral muito forte. Os apóstolos mesmos eram o referencial da tradição. Então qualquer dúvida era tirada diretamente com os apóstolos que estavam em diferentes lugares pregando e ensinando a igreja. Essa hipótese apresenta pelo menos uma concepção acerca da oralidade, né? Durante o qual se deu a passagem do aramaico para o grego. Mas a mera suposição de uma tradição oral de forma alguma resolve o complexo problema do paralelismo e das contradições presentes nos sinóticos. Afinal de contas, Lucas mesmo já fala explicitamente de predecessores na esfera dos relatos escritos. Portanto, não é possível resolver o problema sinótico dessa forma. Veja que a tradição oral é até uma hipótese bastante respeitada, só que ela falha principalmente diante do relato textual de Lucas, que afirma ter feito uso de textos, de tradições escritas para compor o seu evangelho. Então o que acontece? O fato de Lucas usar um texto não elimina a inspiração. Onde está a inspiração? A inspiração está no fato deste homem ser inspirado pelo Espírito Santo para buscar uma tradição oral séria, selecionar, ter autoridade do Espírito Santo de Deus para selecionar uma fonte segura, e não somente isso, porque você vê, 35% do Evangelho de Lucas é inteiramente exclusivo a si. Então temos aqui uma parte de seleção, tá? Uma seleção que o Espírito Santo inspirou ele a fazer acerca da tradição. Temos aqui também uma parte seletiva, tá? Essa parte aqui é compartilhada ou com Marcos ou com Mateus, e essa parte aqui é completamente inspiração, exclusiva a Lucas. Então temos aí que essa tradição oral até existiu. Ela é real. O problema é que a tradição oral não resolve a questão da constituição dos evangelhos, porque os evangelhos, o evangelho de Lucas, ele declaradamente diz que fez uso de fonte escrita. A hipótese da utilização recíproca, tá ok? As três teorias acima descritas pressupõem todas que as sinopses tenham surgido sem ligação literária direta entre si, mas os pontos de contato dos três evangelhos entre si são tão estreitos que a hipótese de uma dependência literária que Agostinho já levantara tem sido repetidamente defendida. Então o que acontece? Agostinho de Hipona, em 400 da era cristã, 400 depois de Cristo, ele desenvolve uma hipótese da dependência dos evangelhos. E a hipótese levantada por Agostinho é que Mateus é o texto primitivo, é o primeiro texto do evangelho, escrito em aramaico, e que os demais evangelistas aproveitam o texto de Mateus. Então o que acontece? Quando Mateus compõe o seu evangelho, este evangelho é difundido, tá ok? Esse evangelho é difundido pela cristandade da época, e Marcos aproveita, por exemplo, as narrativas de Mateus para Agostinho diz que Marcos resume o evangelho de Mateus, e Lucas tem conhecimento desses dois evangelhos e compõe a sua narrativa, tá ok? E João faz uma narrativa à parte, distinta desses livros, desses evangelhos sinóticos. Então essa é a tese de Agostinho, só que essa tese não prevalece diante da hipótese que levantamos agora. Ela vai já na trilha, ela vai no raciocínio que será preservado, que será o mais aceito. Mas esta hipótese agora é a que prevalece sobre as demais hipóteses. A hipótese das duas fontes. Embora essa hipótese tenha sofrido algumas modificações, ela se baseia em duas colunas principais. Marcos é a base para Mateus e Lucas. Marcos foi o primeiro, e Mateus e Lucas fizeram uso de documentos dos discursos de que, Oele, ou Coele, fonte em alemão.
e o incorporaram no seu evangelho. Além disso, os sinóticos usaram outras fontes para o material exclusivo que apresentam. Em favor de Marcos, como texto primitivo, existem os seguintes argumentos. Marcos é o mais curto dos 3 evangelhos, por causa do enorme respeito que existia na igreja primitiva pelo santo texto do evangelho. É mais provável que Marcos tenha havido uma expansão do que um resumo do texto. Por isso o texto de Marcos é mais curto e o mais antigo. Veja só o que acontece. Esta hipótese diz que Marcos é o texto primitivo. Por quê? Porque Marcos é o mais curto. E o conteúdo de Marcos, 76% dele está compartilhado com os outros evangelistas. O que esta teoria afirma? Que pelo texto dos evangelhos ser considerado de alta sagracidade, um texto muito sagrado, outros autores que aproveitassem aquela fonte para compor também o seu evangelho, não iriam retirar alguma coisa daquele evangelho. Eles não retirariam por causa do sentimento de respeito, né, da sagracidade que carrega aquele texto. Eles iam acrescentar outros relatos que entendessem que também fosse sagrado, tá ok? Então, por exemplo, Marcos escreve o seu evangelho. Lucas toma conhecimento do evangelho de Marcos. Ele recebe esta fonte. Aí ele, observando o evangelho de Marcos, ele vê, Marcos narrou esta tradição aqui, preservou essa tradição, só que eu também conheço mais conteúdo que vai acrescentar e que vai elucidar melhor essas narrativas que Marcos não narrou, que Marcos não mencionou. Então é mais fácil acreditar que Lucas tinha conhecimento de outras fontes seguras que tinham mais relatos e acrescentou no seu evangelho. Então temos que 41% do evangelho de Lucas é recebido de Marcos. É aquilo que ele leu no evangelho de Marcos. 35% do evangelho de Lucas foi inspiração do Espírito Santo, tá ok? E 23% é uma fonte que Lucas conhecia, que era segura, e que também entendeu que teria que ser acrescentada no seu evangelho. Então temos aí evangelho de Marcos, 41% do que há em Lucas é o que ele leu em Marcos. 45% do que há em Mateus é o que ele leu em Marcos. 20% é inspiração. E principalmente vendo que Mateus é testemunho ocular. Então Mateus fala, olha, Marcos narrou bastante coisa, né? Deu bastante relatos, preservou bastante tradição. Mas 20% que está aqui em Mateus é aquilo que Mateus diz. Isso aqui ele esqueceu de falar. Isso aqui ele esqueceu de mencionar. Então ele acrescenta no seu evangelho. E aqui 25% desta fonte que foi aproveitada por Lucas, que é comum a Mateus e Lucas, é aquilo que Mateus, que é testemunho ocular, observou nesta fonte e disse, é fonte segura. Eu comprovo, eu estava presente, eu vi. Então ele acrescenta também no seu evangelho. Por isso que entre Lucas e Mateus há uma correspondência. 23% de Lucas, 25% de Mateus são coincidentes entre si. E não estão em Marcos. Não estão em Marcos. Porque é uma fonte segura, conforme Lucas investigou, e é conteúdo verídico, conforme Mateus pode comprovar. E está presente entre eles, tá ok? E aí temos parte compartilhada somente a Mateus e Marcos, que não está em Lucas. Então Mateus conhece essa parte de Marcos, tá ok? E considerou relevante para pôr no seu evangelho, que Lucas não considerou. E aí tem 3% de Marcos, 3% de Marcos, que é comum somente a Lucas, que é uma parte do evangelho de Marcos que Lucas entendeu que seria conveniente constar no seu evangelho, mas que Mateus não colocou no seu evangelho, de acordo com as necessidades da comunidade a que estava voltado. Essa tese pode ser exemplificada nesse quadro aqui. Essa tese pode ser exemplificada nesse quadro, tá ok? Então temos Marcos com uma fonte primitiva, a fonte original, e temos uma outra fonte que se perdeu, de relatos preservados, que se perdeu, que não pode ser encontrada, mas que está preservada como?
está preservada através dos textos de Mateus e está preservada através dos textos de Lucas, que é texto exclusivo deles, que é uma parte exclusiva deles, tá ok? E parte de Marcos, que está preservado em Lucas e está preservado em Mateus, tá certo? Então, este é o quadro da composição dos evangelhos. Marcos, o texto original, o primeiro texto, ele é lido por Mateus, que acrescenta uma parte que não foi mencionada por Marcos, porque ele é testemunho ocular, tá ok? Uma parte exclusiva, existe uma parte exclusiva em Mateus, existe uma parte comum entre Mateus e Lucas, tá ok? Entre Mateus e Lucas, e existe uma parte exclusiva de Lucas, que é revelação que é tanto a questão revelacional quanto a questão da fonte, a fonte que Lucas tinha acesso e que o Espírito Santo levou ele a entender que era uma fonte segura. Era uma fonte segura. É preservada tanto em Lucas quanto